É tempo de frente a frente neste Now às 7, hoje com Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. Muito boa tarde a ambos, obrigada pela presença. Está a decorrer neste momento esta reunião entre a UGT e a Ministra do Trabalho. É uma reunião que surge depois da greve geral da semana passada. Joana Mortágua, expectativas para este encontro? Bem, não posso antecipar, antes de mais, boa tarde, não posso antecipar expectativas que a própria UGT não consegue antecipar. E, aliás, mas diz que é preciso resolver muita coisa, chegar a muitos acordos. O que eu registro é que o Governo voltou à mesa das negociações e convocou a UGT e convocou a CGTP para 7 de também janeiro, para uma reunião no início do ano. Um Governo que tinha decidido abandonar as negociações e que, com uma enorme arrogância e instinto de autossuficiência, achou que podia impor uma lei laboral que ninguém compreende, que ninguém sabe por que razão é que se explica, que ninguém pediu e que até agora não se compreende por que razão é que, além do preconceito ideológico, por que razão é que o Governo insiste nela. A impressão com que eu fico é que o Governo entendeu que, depois das guerrinhas culturais que lhe conseguiram valer a aprovação de leis, como as leis ligadas à imigração e da nacionalidade no Parlamento, algumas delas que agora foram declaradas inconstitucionais e, aliás, por inconstitucionalidades graves, mas depois de ter ganho essa guerra cultural no Parlamento, que agora entrava com a guerra cultural contra os direitos do trabalho, contra os sindicatos e que teria uma maioria igual no Parlamento para aprovar, a IEL e o Chega. O que acontece é que a pressão popular e a pressão da greve, o que prova que, aliás, esta greve não foi uma greve restrita aos sindicatos, não foi uma greve restrita à esquerda organizada, foi uma greve com ampla adesão popular, fizeram com que o Governo percebesse que tinha de recuar, com que o Governo ficasse isolado e com que partidos como o Chega mudassem de posição sobre a lei laboral e sobre a greve e acabassem por recuar eles próprios no apoio que tinham dado ao Governo, o que fez com que o Governo ficasse apenas com o apoio da Iniciativa Liberal para as alterações que quer fazer. Isso claramente Jorge, é insuficiente. Qual é a posição da Iniciativa Liberal? Bom, sobre as negociações não há posição nenhuma, é o normal nestes processos, é esperar que decorram. Agora, se das negociações sair uma mão cheia de nada desta reforma laboral, é isso que espera que aconteça? Então mais vale, eu não tenho expectativa nenhuma, o Governo tem de fazer a sua parte, as confederações sindicais vão de fazer a sua, as patronais também. Agora, mas depois desta greve geral, o que é que espera? Que o Governo, uma vez tendo chamado as confederações para as negociações, ou para mais reuniões? Quer dizer, parece que temos estado a falar nesta última semana como se esta tivesse sido a única greve geral que houve na história do país. Já houve bastantes greves gerais. Mas já há muito tempo que não havia, concorda com isso? Há algum tempo que não havia, mas já houve várias greves gerais. Todas as alterações que houve, quase todas as alterações que houve ao Código Laboral implicaram sempre greves gerais. A CGTP opõe-se quase tudo o que é feito ao nível das leis laborais. A UGT, normalmente, não tanto. A UGT traz suas motivações para ter... Portanto, esta greve foi cultural, foi uma questão cultural, no primeiro momento, as confederações têm o seu entendimento relativamente à legislação laboral. Pensam que alterações no sentido de flexibilização vão criar mais precariedade. É do entendimento da Iniciativa Liberal que a precariedade hoje é causada porque temos um país com dois sistemas, basicamente, em que temos, por um lado, pessoas que estão abrangidas por um código laboral muito rígido e outras pessoas que não conseguem aceder a isso e, portanto, fica, basicamente, o mercado segmentado entre duas pessoas. Umas que estão permanentemente a viver contratos sem termo e outras que têm contratos sem termo. É preciso partir essa dualidade e isso passa por uma flexibilização da lei laboral. Isto significa que o projeto, aliás, o anteprojeto do Governo é perfeito. Não significa isso. Há alterações que a Iniciativa Liberal gostaria de ver neste projeto do Governo. Mas para isso, já agora, seria bom que ele chegasse ao Parlamento. Neste momento estamos a discutir um projeto que ainda está na concertação social e eu penso que o Parlamento também tem o direito de se pronunciar e de propor alterações. E se chegar desta forma ao Parlamento, o que é que a Iniciativa Liberal vai fazer? Se chegar desta forma ao Parlamento, a Iniciativa Liberal irá propor alterações. Irá propor alterações nas questões da maternidade, irá propor alterações, por exemplo, em questões relacionadas com o teletrabalho. Há muito trabalho que se pode fazer no Parlamento. Todos os partidos terão no Parlamento a sua oportunidade para dar o seu contributo. Já percebemos, por causa desta mudança de posição do Chega, que é muito conveniente, a mudança é por agora, porque se calhar vão sair outros dados sobre a greve que levam que o Chega pense, bom, se calhar então podemos voltar para a posição que tínhamos antes. Não sabemos, é a posição que temos esta semana. Quais dados sobre a greve é que podem sair?
nós, neste momento... Nisso estamos de acordo. O Chega muda quer conforme dizer, as sondagens. Há de haver avaliações sobre a quantidade de faltas que houve, que não houve, vamos saber mais sobre os pagamentos que foram feitos, vamos saber o que é que aconteceu. Eu não vou entrar no jogo dos números na greve, não é isso que eu estou a fazer. O Chega pode chegar à conclusão que, se calhar, afinal, tem condições políticas para viabilizar e há de fazer isso, porque do Chega o que se pode esperar é que, uma posição, todas as semanas, consoante o que for conveniente. Agora, sabendo também que temos maiorias variáveis no Parlamento, então vamos discutir a legislação laboral no Parlamento. Penso que seria bom para o país que houvesse essa discussão também por parte dos partidos políticos. O Bloco de Esquerda está disponível para aprovar esta lei com muitas alterações? Não há lei nenhuma para aprovar. Quer dizer, quais é que são os objetivos? Não está no Parlamento sequer. Quais é que são os objetivos? Não, a questão não é essa. Há de estar a sair alguma coisa da Constituição Social. Não, nós estamos ainda nesse ponto. A questão é, se o Governo porque é que decidir uma não reforma alterar, laboral, naturalmente. Claro. uma reforma laboral não anunciada, não prevista em programa eleitoral e com objetivos não formulados, ou seja, o Governo podia dizer: temos um problema no mercado de trabalho identificado, que é este. E, portanto, vamos resolver o problema desta maneira. Não é isso que o Governo faz. O Governo tirou uma reforma laboral, sabe-se lá de onde, cujo objetivo é deixar de pagar horas extraordinárias à maioria dos trabalhadores que dependem de horas extraordinárias para chegar ao final do mês, facilitar os despedimentos, impedir os sindicatos de entrar nas empresas. Um dos nossos problemas, do ponto de vista da lei laboral, não é a lei é tão flexível que se torna inflexível. Portugal é um país de enorme precariedade, exceto quando é um país muito inflexível. Não é isso que acontece. O que acontece é que, ao contrário de outros países que têm enormes taxas de contratação coletiva, em que a lei laboral não é tão importante. Dos sindicatos também. Não, mas a guerra que é feita contra os sindicatos é a guerra contra a contratação coletiva. Se não há, então porque é que esta lei não retoma o fim da caducidade dos contratos coletivos de trabalho? Porque isso teria um impacto brutal no aumento da contratação coletiva em Portugal. E é isso que faz com que setores inteiros tenham subidas salariais. E é isso que faz com que a lei laboral e alterações à lei laboral não tenham um impacto tão expressivo no mercado de trabalho, quando setores inteiros regulados por contratação coletiva conseguem negociar, porque os sindicatos têm a força para negociar aumentos salariais. Nós olhamos para a França e é isso que acontece. O modelo de contratação coletiva agora, não é generalizável. Destruir a lei laboral, em alguns casos. Generalizar a precariedade em Portugal. Porque é que uma parte expressiva dos eleitores da Iniciativa Liberal, de acordo com o estudo de opinião que saiu, apoiam a greve geral e estão contra o pacote laboral? Porquê? Respondo à Joana, se me fez essa pergunta é porque tem uma resposta já. Não, claro, porque toda a gente entendeu que não há nenhum problema real do mercado de trabalho em Portugal que seja resolvido com esta lei laboral. Qual é a resposta, Jorge? Repare, o problema deste pacote laboral é que saiu num formato árvore de Natal. Portanto, temos várias coisas diferentes a serem misturadas no mesmo pacote. E, portanto, as pessoas terão todas razões diferentes para discordar dele. No início tínhamos a questão do luto estacional, que vinha misturado num pacote que também falava no banco de horas. Quando misturamos estes dois temas, chama-se Código Laboral. Todos onde encontrar, certo, mas são temas diferentes. A maternidade é um tema específico que deve ser tratado também. Havia uma coisa banco de horas é um outro tema. Era cortar direitos aos trabalhadores. A questão dos contratos a termo não é nada cortar direitos aos trabalhadores. Não, era acrescentar. Eu vou concluir o meu argumento. Eu sei que vocês defendem este pacote laboral. Não defendemos na íntegra já mas várias vezes. Não é preciso entrar em gaslighting. Já por várias vezes mostramos as nossas discordâncias com o pacote laboral. Querem cortar ainda mais. Já nomeámos ao nível da maternidade, discordámos do luto estacional, ele já caiu, portanto, não é assim, não é isso que a Joana está a dizer. O que nós estamos a dizer é que o Parlamento tem o direito também de discutir este pacote laboral e que não temos de esperar só que seja a contestação social a decidir por nós. Isso eu sempre penso que o Parlamento pode dizer isto e, portanto, o Governo, no limite, pode discordar da contestação social e vai ao Parlamento confrontar-se politicamente e discutir este pacote. É só isto que eu estou a dizer. Tem que entrar em contradição com aquilo que disse uma vida inteira. Agora, quando um pacote laboral envolve tantos temas diferentes, é normal que várias pessoas hão de ter motivos diferentes para objetar o pacote laboral. Muitas delas, pessoas da Iniciativa Liberal, que também conhecem essas pessoas. A Joana não me deu novidade nenhuma. Agora, é preciso, de facto, uma comunicação mais clara e é preciso dizer exatamente para onde é que deve ir o nosso mercado laboral. Nisso não se pode dizer que a Iniciativa Liberal tenha fugido à sua responsabilidade. Sempre dissemos qual era o tipo de modelo de legislação laboral que queríamos em Portugal. E aquilo que dizemos é que Portugal, de facto, é flexível quando comparado com outras economias desenvolvidas. Mas despede poucas pessoas mais velhas, não é? E devemos aproximar-nos destas economias desenvolvidas ao nível da legislação laboral. Isto não é aproximar-nos da Somália, é aproximar-nos da Suécia, é aproximar-nos da Dinamarca. Não, peço desculpa, mas muito rapidamente para avançarmos neste tema. Utilizar como exemplos
países que têm sindicatos fortíssimos, com capacidade... Porque negociam ao nível de empresa, negociam ao nível setorial, não estão presos em esta lei queria acabar com a possibilidade dos sindicatos entrarem nas empresas. Não se pode comparar o tecido sindical desses países com o tecido português. O que eu não posso... Não se pode, não tem nada a ver. O que não é possível é que é fazer uma guerra cultural contra os sindicatos à segunda, à quarta e à sexta-feira e depois à terça e à quinta dizer que os países com sindicatos mais fortes são melhores. Mas isso não é que não se é pode possível. comparar os sindicatos desses países com Portugal. Pronto, mesmo, não tem nada a ver. O problema é que os Vamos sindicatos não são avançar aqueles que vocês querem. neste frente a frente com a mais polémica, a mais recente polémica, protagonizada pelo Ministro da Educação. Vamos ouvir. Porque quando nós metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar de um serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora. É assim nos hospitais, é assim nas escolas públicas, nós sabemos que é assim. E por isso, aquilo que nós vemos nas residências e que eu espero enganar-me, mas que provavelmente vai continuar a acontecer, é que nós vamos ter residências todas renovadas que daqui a 5 anos vão começar a degradar. Eu espero que não, mas isso vai ser preciso um esforço muito grande de reinvenção. Jorge, peço-lhe uma reação a estas palavras do Ministro da Educação. Eu vou-lhe ser sincero, eu não consegui ouvir bem as declarações. Mas eu vou dizer, quando temos pessoas que são todas de rendimentos mais baixos a beneficiar de um serviço público, sabemos que o serviço se deteriora. É assim nos hospitais, nas escolas públicas, sabemos que é assim. E depois diz ainda, aquilo que fazemos no ensino superior é não misturar, é pôr nas residências estudantes dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos e é por isso que elas se degradam. Conseguiu ouvir, dizer que é por isso, sim. Não, mas não só ouvia bem, não se ouvia bem, na peça inicial. O Ministro vai ter de esclarecer o que é que quer dizer com a degradação dos serviços públicos com base na proveniência das pessoas que lá estão. Uma coisa é dizer que nos serviços públicos deve haver sempre uma diversidade de proveniências e, de facto, isso ajuda aos serviços públicos e isso é verdade. Outra coisa é pôr as coisas de uma maneira em que está a estigmatizar toda uma série de pessoas que precisam destes serviços públicos. Portanto, o Ministro terá de explicar melhor, fora do contexto daquela conferência, o que é que quis exatamente dizer com aquelas afirmações e no que é que isso ajuda, neste caso penso que era de residências universitárias que eu estava a falar, no que é que isso ajuda o Governo a concluir os seus objetivos e já agora a chegar à solução das residências universitárias para a maioria dos estudantes, que ainda temos muitos estudantes em Portugal que não têm acesso. E que muitos não têm acesso também ao ensino superior por falta de condições económicas. Joana Mortágua, a sua reação a estas palavras? Bom, o mais grave nas declarações do Ministro da Educação é que ele estabelece uma causalidade direta. Quando os serviços públicos são frequentados apenas por pessoas de baixa renda, é por isso que esses serviços se degradam. Está lá a causalidade, está lá o sentido, é por isso que se degradam. Qual é que é a grande dúvida com que eu fico nestas declarações? O que é que o Ministro quer dizer? Quer dizer que estas pessoas são responsáveis pela degradação dos serviços públicos e, portanto, está a acusar as pessoas mais pobres de destruírem os serviços públicos? Ou quer dizer que ele, enquanto Ministro, só vai olhar para as residências e para os serviços públicos frequentados pelos seus filhos e pelos amigos dos seus filhos? Ou ele quer dizer que ele próprio, enquanto Ministro, não vai cuidar dos serviços públicos que são frequentados apenas por pessoas pobres? Uma das duas tem de ser. Porque dizer que os serviços públicos frequentados apenas por pobres se degradam quando se é Ministro... Estaria a serviço de estudos para justificar a afirmação dele. Não está a dizer que ele pessoalmente só liga às pessoas que têm mais poder reivindicativo. São duas leituras diferentes. Quando o Ministro da Educação... A Joana está a pessoalizar isso no Ministro. Não. Quando o Ministro da Educação diz que quando as pessoas são todas de rendimentos baixos a beneficiar de um serviço público, esse serviço público se deteriora, o que é que quer dizer? Quer dizer que são as pessoas de rendimento baixo que são responsáveis pela deterioração? Ou quer dizer outra coisa? Quer dizer que ele próprio, enquanto Ministro, não está disponível para olhar para os serviços públicos que só servem a pessoas de baixas rendas. Uma das duas tem de ser. Agora, uma coisa é verdadeira. Estas declarações do Ministro da Educação não têm boa interpretação, não têm ponta para onde se lhe pegue. Há uma expressão popular que é fugiu-lhe a boca para a verdade. E parece que fugiu a boca para a verdade do Ministro da Educação. Há um enorme preconceito social na construção de serviços públicos à volta da educação, à volta da saúde e há no Governo todo. Acho que o Ministro da Educação deixou isso
mais claro nas declarações de hoje. Eu não sei se explicar se basta. Acho que há uma indignação que está a crescer. Está a crescer nas redes sociais também, que temos estado a... Embora eu quero ouvir as explicações, tenho muita vontade em ouvir essas explicações, porque em que contexto é que vamos pensar, em que contexto é que é razoável dizer uma coisa destas? Em que contexto? Em que contexto lhe parece razoável, Jorge? Em contexto, pode ser um académico a apresentar estudos que apresentam dados que dizem... Foi na apresentação de um novo modelo de ação social para o ensino superior. O que eu estou a dizer é que, enquanto ministro, enquanto alguém que é responsável, que tutela o setor, há certas coisas que não pode dizer. Uma coisa é dizer que há estudos que dizem isto, aquilo e o outro, mas o ministro não diz que há estudos que dizem isto, aquilo e o outro. Não referenciou. Aquilo que ele diz vincula a ele, enquanto alguém que tem a tutela do setor. Portanto, além da interpretação, não pode falar nas coisas do ponto de vista de analista. Não, ele podia dizer, historicamente, há uma perspectiva.